Galera, a ordem do aprendizado. Seja bem-vindo. Este é o canal Descomplicando as Escrituras e nós vamos bater um breve papo hoje sobre qual é a ordem de se aprender, por exemplo, a língua portuguesa. Vamos nessa? Pois bem, Hugo de São Vito, em seu livro Didascalicon sobre a arte de ler, né, um pedagogo medieval, um dos maiores pedagogos que este mundo já teve, ele vai dizer que todas as coisas foram feitas em uma ordem e que nós devemos aprender as coisas em uma ordem. O que ele está dizendo não é que nós devemos estipular a ordem na qual nós devemos aprender, mas que toda a coisa que existe, ela existe e funciona dentro de uma ordem já estabelecida no ato em que esta coisa foi criada. Então, nós devemos buscar esta ordem, buscar entender esta ordem para que possamos, então, aprender nesta ordem. Então, é isso que Hugo de São Vito está dizendo, que todas as coisas devem ser estudadas dentro de uma ordem, ordem própria da coisa estudada. É isso que ele está dizendo. E aqui eu quero me limitar ou delimitar o objeto do meu comentário sobre o estudo da língua portuguesa. Eu tenho feito uma pesquisa, inclusive essa pesquisa deve ser objeto aí de algum artigo que eu devo escrever sobre o assunto, sobre a ordem do aprendizado na língua portuguesa. E o que eu tenho percebido, já dou aula particular há algum tempo, e o que eu tenho percebido em relação aos alunos quando trazem o material ou os materiais de língua portuguesa da escola, eu percebo que existe dele, eu percebo que nesses materiais exigem que os alunos consigam interpretar um texto, consigam entender o texto, sem que antes esses alunos saibam o que de fato é um texto. Então, olha, vai ter prova hoje de interpretação de texto, do gênero literário tal. Mas esses alunos não sabem nem o que é um texto, porque ainda não foi ensinado a eles, o que deveria ser ensinado logo no início, o que são as classes gramaticais de palavras, porque todo texto é composto de palavras. Ora, se um texto ele é composto de palavras, eu preciso primeiro entender as palavras. Ora, e palavras são compostas de letras. Então, eu preciso entender e reconhecer as letras, saber a pronúncia das letras. Senão, eu não vou ter condições de compreender e menos ainda de interpretar o texto. Então, o que eu tenho percebido é que a ordem na qual a língua portuguesa tem sido ensinada nas escolas é uma ordem completamente contrária ao processo natural de aprendizagem. Dessa forma, você não aprende a ler. Na verdade, você finge que sabe, e aí a escola finge que ensina, e isso muito por conta não somente das universidades que preparam mal os professores, até porque os professores universitários também são ruins. E isso vai desencadear num prejuízo aí inabalável, no prejuízo inabalável, não, no prejuízo sem igual, porque se os professores universitários são ruins, se os professores que são formados na universidade são ruins, o que que eles irão passar para as crianças? Aí você pega o material todo pedagógico perdão, da escola, e o que você percebe é não somente uma ordem, uma inversão na ordem natural do aprendizado, mas você percebe que há um caos na ordem de se aprender as coisas, então certamente você não vai ter alunos ali que irão saber ler, não terá alunos ali que irão, perdão, saber escrever, e o que a gente vai ter no final como resultado? Aquilo que a gente, perdão, chama aí de analfabetismo funcional, né? Veja, o princípio para você estudar a língua portuguesa, ou a ordem na qual você deve estudar a língua portuguesa, ela deve partir do conhecimento das letras. Tá, isso começa lá, a criança com 3 4 anos, ela já precisa estar alfabetizada, já sabendo conhecer todas as letras e sabendo qual o som fonético de cada uma delas e quando você junta uma letra com outra. 4 5 anos já é uma alfabetização tardia. No entanto, aqui no Brasil a gente percebe que os jovens e adultos saem das universidades ainda analfabetos, né? Infelizmente, essa é a nossa
triste realidade, tá? Então, a ordem da língua portuguesa é essa. Primeiro você precisa saber as letras, saber a pronúncia dessas letras e saber a pronúncia de como você vai juntar essas letras. Se você junta o C com o A, que som faz? Se você junta o B com o A, que som faz? Para depois você começar a pronunciar as palavras. Então, você pronuncia as sílabas, você pronuncia as sílabas que estão dentro das palavras e depois você começa a ler as frases. É assim que se inicia o processo ou a ordem natural do aprendizado. Você percebe que a criança, naturalmente, quando ela começa a falar somente sílabas, são palavras mais monossílabas, e depois ela começa, na medida que ela vai crescendo, ouvindo mais, e aí é um pecado que muitos dos pais cometem de não conversar com os filhos, porque quanto mais você conversa com o seu filho, mais a tendência é de que ele aprenda um número maior de fonemas. E ao aprender esse número maior de fonemas, mais fácil ele vai falar, mais fácil ele vai pronunciar e mais cedo ele vai ser alfabetizado. Então fica aqui essa dica. Pais, conversem com os filhos, de preferência desde a barriga da mãe. Tá? Então, assim se ensina a língua portuguesa, né? Palavras, sílabas, perdão, letras, sílabas, e então palavras. E quando você já está alfabetizado, já com 4 ou 5 anos, aí você vai começar a ensinar o que, que são as classes gramaticais. Porque todo o texto, tudo que você pensa, tudo que você fala, tudo que você escreve, você vai escrever, pensar ou falar uma das 10 classes gramaticais da língua portuguesa. Então você precisa conhecer bem as classes gramaticais, de modo que ao conhecê-las, você, ao ler o texto, vai saber identificá-las. Porque o próximo passo, depois que você conhecer essas classes gramaticais, é você saber como que elas vão funcionar dentro de um texto, que função elas irão exercer. Você quer ver? Nós temos aí 10 classes gramaticais. E nós temos, dentre essas 10 classes gramaticais, duas que são mais importantes, porque as outras, chamadas classes gramaticais variáveis, elas vão estar em torno de outras duas classes. Nós temos ali o substantivo e temos o verbo. Né? Então, em torno do substantivo, vai orbitar a classe gramatical pronome, que tem uma função, vai orbitar a classe gramatical o artigo, que é o determinante do substantivo, se vai ser masculino, se vai ser feminino, você vai ter o adjetivo, e o adjetivo, dentro de uma função, dentro de uma oração, ele vai ter uma função de predicativo, seja do sujeito ou do objeto, uma função de adjunto adnominal, assim como o pronome, assim como o artigo. E também você vai orbitar a classe do substantivo, o numeral. Só que você já tem uma classe gramatical e outras 5 orbitando esta classe gramatical, que é o substantivo. E aí você, quando vai para o verbo, você vai ter uma classe gramatical orbitando ali o verbo, que é o adjetivo. E em torno do adjetivo, você vai ter algumas palavras relacionadas, porque o adjetivo, o advérbio, perdão, que vai orbitar ali o verbo, ele vai ter a função de modificar o verbo, de intensificar o próprio advérbio ou um adjetivo. Então você já começa a fechar o ciclo das 10 classes gramaticais, sabendo que cada uma delas funciona, né? Como elas vão se relacionar dentro de uma oração. E quando você vai pegar um texto para você poder ler e interpretar, você vai precisar primeiro compreender o texto. Como é que se compreende o texto? Você conhecendo os termos da oração, conhecendo o sujeito, conhecendo o predicado, você conhece o que, que é o verbo transitivo, o que, que é um verbo intransitivo, o que, que é verbo de ligação, os complementos verbais, o complemento nominal, agente da passiva. Então, você, ao ler o texto, para compreendê-lo, há necessidade de que você entenda todos esses termos da oração do período simples, né? Lembrando que uma oração ou uma locução verbal, você vai ter apenas um período. Se você tem mais de um verbo ou mais de uma locução verbal, você vai ter um período composto, né? E aí o período pode ser composto por coordenação ou subordinação. Enfim, então você percebe que existe uma lógica, uma sequência de aprendizado. E toda vez que você vai aprender algo em língua portuguesa, quando você passa para o assunto seguinte, no processo natural de aprendizagem, você vai depender do que você estudou anteriormente. Caso contrário, o teu aprendizado será muito dificultoso. Agora me diga, como é que um aluno que está ali no quinto, sexto ano, chega com exercício de interpretação e compreensão de texto, mas ele não sabe nem ainda o que são as classes gramaticais, como essas classes gramaticais interagem dentro de uma frase, como essa frase interage dentro de um texto maior. Enfim, existe uma confusão na ordem da aprendizagem ou na ordem do aprendizado. É por isso que não se aprende a ler, não se aprende a escrever, o estudo se torna uma coisa chata, uma coisa maçante, porque você fica num processo caótico de ensino, e o que na verdade não ensina nada, né? Então, para que você tenha uma ordem natural,
correta de aprendizagem, como disse o Hudson Vitor, que as coisas devem ser ensinadas em determinada ordem, e essa ordem não deve ser escolhida pelo agente que estuda, mas sim percebida a ordem natural das coisas, como as são, então você vai perceber que haverá uma facilitação, um prazer maior em estudar e um aprendizado muito mais fácil, porque quando você estuda as coisas na ordem que elas são para ser, na ordem que devem ser estudadas, na ordem que ela exige ser estudada, você vai perceber que o aprendizado é muito mais fácil e não existe nada de misterioso. O mesmo serve para a matemática, o mesmo serve para a física, o mesmo serve para a química, e isso serve para qualquer área do saber. Tá? Como eu disse, essa ideia do porquê de as crianças saírem do nono ano, ou até das universidades, mas eu estou me delimitando aqui, até o nono ano, não sabendo ler nem escrever, se dá justamente por conta dessa ordem confusa no aprendizado. E é exatamente essa pesquisa que eu estou fazendo, isso deve ser objeto aí de um artigo, quem sabe, mais à frente aí, uma breve obra sobre o tema. Tudo bem? Então, esse foi um vídeo curto sobre educação. Eu tenho um curso aqui no canal Descomplicando as Escrituras sobre educação cristã, e quando eu falo de educação cristã, eu estou falando sobre tudo. Se você deseja ter acesso às aulas, eu estou ainda gravando as aulas, não estou produzindo o material ainda, mas você pode se inscrever aqui no canal, você pode se tornar membro aqui do canal, é apenas R$ 7,99 por mês, você vai ter acesso aí a material, ter acesso a aulas de educação cristã, o que de fato é educação cristã, começando desde a educação grega, fazendo uso desse livro aqui, a Paideia Grega, fazendo uso desse outro material aqui, ó, cadê, ó? A história da educação na antiguidade, enfim, tem muitos materiais dos quais serve de norte para eu poder produzir o material que eu deixo à disposição dos alunos, dos membros aqui do canal. Você pode se inscrever, tem um curso também no nível 3 de Teologia Reformada, inclusive daqui a pouco eu vou gravar a aula do curso de Teologia Reformada, História da Interpretação Bíblica, e você vai ter acesso aos cursos do nível 1 também ali, se você pagar somente R$ 4,99 por mês, você vai ter acesso aos cursos do Atributos de Deus, História das Heresias, você vai ter um curso de Introdução à Interpretação Bíblica, enfim, tem muito conteúdo aí para você poder se deleitar. E você pode contribuir ainda no nível 3, né, que é esse curso de Teologia Reformada, que eu começo desde o primeiro século até os nossos dias aí, com aulas sendo ainda postadas, tá? E aí são R$ 24,99 por mês e você vai ter acesso a todos os conteúdos aqui do canal, a todo o material que é produzido por mim aqui do canal. E com isso você também ajuda no crescimento deste trabalho. Tudo bem? Então que Deus possa abençoar a sua vida, curte, comenta, compartilha esse vídeo para que ele possa se tornar relevante e que você possa fazer parte aí dessa comunidade que tende a crescer. Tudo bem? Então até o nosso próximo vídeo, se Deus assim o quiser, porque se ele não quiser, certamente não irá acontecer.